Vale. Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Fazer uma pergunta, Thaís e Reginaldo. Instagram. Esses casos, Olá, novamente, né? Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Instagram. Estava atendendo a ligação agora do nosso colega Dairton. Nós fizemos o convite aqui pelo Instagram para ele entrar na live. Ele deve estar entrando aí em alguns segundos. E falar primeiro da satisfação de nós do Ministério Público de estarmos realizando esse evento virtual. E contamos aí com a participação de todos que são seguidores do perfil do Ministério Público do Estado do Ceará aqui no Instagram. Né? Parabéns, primeiramente agradecer as palavras do colega Enéas Romero, que nos desejou sucesso agora nessa atividade que nós estamos iniciando. Também aqui agradecer a presença da nossa analista ministerial, Valdênia Correia, que é assistente social e trabalha na equipe do CalPIGE, do Ministério Público do Estado do Ceará, que será uma das nossas palestrantes hoje na live. E além dela, além da que nós chamamos carinhosamente de Val, o colega Dr. Dairton Oliveira também participará da live. O Dr. Dairton é promotor de justiça e da infância, na Seara da Infância, aqui na capital, Fortaleza, e também é coordenador auxiliar do CalPIGE. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria rapidamente me apresentar. Meu nome é Lucas Azevedo, também sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, atualmente coordenador do CalPIGE, que é o Centro Operacional de Apoio à Infância e Juventude no MP do Estado do Ceará, e também sou promotor da infância aqui em Fortaleza, na capital cearense. Só um instantinho, pessoal, um momento a todos que o colega da Ayrton está me chamando aqui no WhatsApp, só para ele entrar aqui na live, só um momentinho, peraí. Aê, garoto! Aê, Pronto, finalmente me agora aceitaram! Valeu, garoto! Tamo resolvemos junto! aqui um probleminha técnico aqui no Instagram, mas agora está tudo certo. O doutor Dairton Show! Oliveira e a nossa querida Valdênia Correia estão conosco na live. Podemos dar início aqui aos nossos trabalhos. Nós vamos dividir as nossas atividades da seguinte forma. Primeiramente, o colega Dairton falará durante 10 minutos sobre o tema da nossa live, que é um tema super interessante, que trata das políticas públicas protetivas de acolhimento e alternativas ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Dairton falará sobre o aspecto jurídico, abordando questões do ECA e questões afins a essa temática. Logo em seguida, nos 10 minutos seguintes, a nossa Valdênia Correia, analista ministerial do MP, falará também sobre o mesmo tema, só que sobre a ótica do SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. Logo em seguida, nós vamos abrir
para perguntas e respostas, né, na segunda metade da live, que dura 1 hora, para que os nossos palestrantes possam responder as perguntas de quem nos acompanha aí na plataforma do Instagram do Ministério Público do Estado do Ceará. As perguntas já podem começar a ser formuladas, ok? Vocês podem fazer aqui pelo chat, nós vamos anotar e os nossos palestrantes responderão na segunda metade do nosso evento. Então, sem mais demora, passo a palavra ao Dr. Dairton Oliveira, que vai nos brindar aí com alguns apontamentos, pelo tempo de 10 minutos, a respeito da temática da nossa live. Dairton, a palavra está com você. Obrigado, parceiro. Boa noite, meu amigo Lucas. Boa noite, Valdênia. Tudo bem, garota? E boa noite, senhores internautas. Bem, o tema que nós vamos conversar hoje, gente, ele tem por base uma questão social complexa, mas que ela existe, como ser resolvida e como ser remediada. E qual seria essa questão social? É a questão social do abandono de crianças e adolescentes por suas famílias ou pelo seu bando de origem, por suas famílias de origem. É aquela criança que se encontra lá no seu município em uma situação de vulnerabilidade social, mas principalmente familiar. É aquela na qual a autoridade tutelar vai precisar agir. Por quê? Porque o direito fundamental dessa criança a estar em uma família se encontra em risco, ou já violado pelo abandono concreto, ou em risco de ser perdido. Porque, de repente, a família não seria uma família protetiva. Todos nós sabemos que a função social da família é proteger suas crianças, é proteger sua prole. E o poder familiar lhes é dado exatamente para isso, pessoal. O mais elementar dos poderes, que é o poder familiar, nos é dado para que nós, a partir deste poder, possamos proteger nossas crianças e adolescentes, que são seres ainda em desenvolvimento. O que é que significa isso? Seres que ainda não possuem autonomia, podemos dizer autonomia motora completa, principalmente quando mais pequeno, e é por isso exatamente que uma criança só pode sair sozinha pelo meio da rua ou estar sozinha em alguns equipamentos, em alguns espaços, a partir dos 10 anos. Quando você olhar o ECA, você vai ver lá, a criança só pode, por exemplo, estar num cinema sozinha a partir dos 10 anos, ou estar andando em algum espaço a partir dos 10 anos. Certo que alguns pais não deixam nem na cidade, né? Mas tudo bem, mas a partir dos 10 anos, ela já poderia ter uma certa autonomia motora para ir para a escola sozinha, para estar no meio da rua sozinha. E a segunda autonomia seria a autonomia da razão. Né? Como que essa criança começa a articular a fala, poder saber decidir o seu futuro, o que é certo, o que é errado para ela. A tal da escolha, inclusive pelos direitos da sexualidade. A partir de quando que essa criança teria esses direitos? Vocês vão ver lá que o nosso Código de Processo Penal diz, olha, ter relação com criança ou com adolescente menor de 14 anos, a princípio é estupro de vulnerável. Por quê? Porque esta criança ou adolescente, a princípio, não teria autonomia racional para poder decidir sobre este direito. E um terceiro seria a autonomia social, quando ela pode estar nos seus locais de pertencimento, os locais em que ela escolhe para estar. Então, como ela é uma criança em desenvolvimento, ela se desenvolve, nós somos seres em movimento, ela se desenvolve a partir de uma autonomia motora, para depois adquirir uma autonomia racional, e um terceiro, uma autonomia relacional. São, então, 3 as necessidades humanas básicas, né? A capacidade de você buscar alimento para si, a capacidade de você ter razão, conhecimento, e a capacidade de você se proteger dentro de uma relação. Baseado nisso, o Ministério Público montou aquilo que nós chamamos do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo, que busca exatamente fazer com que uma criança que esteja em situação de abandono, ou seja, que não tenha um adulto cuidador de referência para protegê-la, para dar-lhe o alimento, para decidir por ela quando ela ainda não tiver autonomia de decisão e para protegê-la nas relações sociais,
ou seja, quando ela estiver neste risco social, um pai, alguém de sua família que vai protegê-la nesse espaço. Quando isto estiver faltando, nós precisamos de políticas públicas que possam se substituir ou auxiliar um adulto de referência no cuidado dessas crianças. E quais seriam essas políticas públicas, gente? Primeiro, uma política pública de empoderamento da família, porque são muitas as famílias que não conseguem dar as necessidades humanas básicas para suas crianças. Dentre elas, o quê? O alimento. Por quê? Por falta de uma renda mínima, gente, uma renda básica. O tal do salário mínimo, o tal da renda mínima, ela é necessária demais, gente. E quando uma família não pode cuidar da sua própria prole, é importante que o Estado chegue e auxilie esta família para que ela possa cumprir com a sua função social. E qual é? Cuidar das nossas crianças. E por que cuidar de crianças, gente? É simples, porque o futuro da nossa nação está nos nossos jovens. E um país que não cuida dos seus jovens não tem futuro. Lembrem-se disso. Como que a gente forma um médico? Como que a gente forma um engenheiro? Como que a gente forma um advogado? A matéria-prima de todos esses cidadãos de bens está na nossa criança e adolescente. E aí o promotor pergunta, e como que você forma um marginal? Percebam que o nome marginal significa a margem, alguém que está à margem da sociedade. E nós temos quem à margem da nossa sociedade? Todos aqueles que não estão dentro do sistema de produção de riquezas, do sistema legal de produção de riquezas. E qual seria o sistema legal de produção de riquezas? É aquele que produz o médico, o advogado, o engenheiro, o promotor, o juiz, o assistente social, o professor. E o que é isso? Escola pública, gente, ou escola pública em particular de qualidade. Quando as nossas crianças não estão dentro desse espaço, eles acabam ficando à margem do sistema de produção legal de riquezas. E com isso, o que é que eles vão ter? Ou aqueles que não se revoltarem contra o sistema e não violarem o sistema, ficarão marginalizados. Aqueles que violarem o sistema, buscando riquezas, por onde? Por formas ilegais, acabarão sendo considerados o quê? Marginais. Então, para que nós não tenhamos crianças e adolescentes no futuro dentro disso, nós precisamos empoderar famílias. Políticas públicas de empoderamento dessa família. Para quê? Para que essa família possa fornecer para esta criança as suas necessidades humanas básicas. Então, gente, guarda subsidiada seria a primeira das políticas públicas alternativas ao acolhimento. Lembre-se, nós estamos tentando evitar que essa criança seja retirada da sua família de origem e colocada num abrigo para que o Estado fique com ela. Não, o local certo dessa criança estar é na família, gente. E para isso acontecer, a gente precisa empoderar essa família para que ela possa cuidar de sua prole. Não é à toa que a Constituição diz que a família é a célula base da sociedade. Então, o Estado precisa cuidar dos seus, precisa cuidar, então, da família para que ela possa cuidar dessa criança. E se essa criança encontra-se em situação de abandono, a gente tem que estudar o que é que está acontecendo. Ora, se esse abandono se dá porque a família não tem condições financeiras de cuidar da sua prole, o Estado precisa chegar com renda mínima, com renda básica, com aquilo que nós chamamos de políticas públicas de fortalecimento de renda. E a guarda subsidiada é uma delas. Depois a Valdênia vai falar como, tecnicamente, a guarda subsidiada se compõe, né? Como ela se monta. Mas uma segunda forma de você conseguir deixar essa criança, pelo menos perto de uma família, pode ser que a sua família de origem não consiga criá-la porque não tem o quê? Um salário mínimo, entendido? E você não consegue entregar esse salário já, como agora uma política pública nata, né? Uma política pública constitucional, salário mínimo. A guarda subsidiada seria uma política pública destinada exclusivamente a quem? Já as famílias ampliadas para que elas possam chegar e cuidar daquele ente enquanto a outra família se estrutura. A família natural. Mas a gente pode ter também a guarda subsidiada numa família
que seja, que nós podemos dizer, através da comunitária, numa socioparentalidade. Todo mundo já ouviu falar de socioparentalidade, ou seja, aquelas famílias socioafetivas. Dentro das comunidades, muitas famílias se interagem e tem dentro daquilo que nós chamamos as frátrias. O que seria isso? O direito fraternal, de você conviver dentro da sua comunidade de origem. E aí vem uma expertise interessante do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo, que diz o seguinte: senhor município, senhor prefeito, mantenha dentro de seu município de origem as suas crianças em situação de abandono. Não as exporte de seu município para os grandes centros. Tenha uma política pública que seja capaz de acolher essa criança dentro do seu próprio território. Para quê? Para que você não perca o seu capital social. E qual é este capital social? O seu povo, a sua comunidade. E, gente, tem outras políticas públicas alternativas àquilo que nós chamamos de acolhimento. Uma delas também é os pretendentes à adoção. Ora, a criança que está em situação de abandono concreto, ou seja, é encontrada exposta, abandonada completamente, ninguém sabe qual é essa família de origem, ela, a princípio, deve passar um tempo mínimo nos abrigos enquanto se busca essa família e, em não se encontrando isso de forma rápida, ninguém pode ficar lesando o direito da criança a viver em família enquanto se procura indefinida por tempo indefinido essa família natural, ou seja, essa família biológica, né? Então, uma outra forma seria a colocação dessa criança em família substituta adotiva. Mas qual? Aquelas famílias que estão no Sistema Nacional de Adoção, gente. Isso poderá se dar por uma terceira política pública chamada antecipação de tutela adotiva. E tem uma outra política pública também em que você não deixa as crianças nos abrigos, que seriam os serviços famílias acolhedoras. E aí o promotor pergunta, no seu município tem família acolhedora? Hein, senhor conselheiro tutelar? Lembre-se que quando a criança estiver abandonada, vão botar na porta do conselho tutelar. E tu vai ficar com essa criança na mão sem saber o que fazer. E se no teu município não tem um serviço família acolhedora, não tem pretendentes à adoção e não tem uma entidade de acolhimento capaz de acolher essa criança, de repente ela vai passar a noite toda nos teus braços. E por aí vai, gente. Nós temos outras políticas alternativas ao acolhimento, sempre lembrando que acolhimento é última ratio. A última coisa a se fazer é se colocar uma criança numa situação de institucionalização. Por quê? Porque o processo institucional, ele é carente de afeto, ele é carente de cuidado individual. Crianças institucionalizadas, muitas vezes, se transformam em números. Isso, gente. Elas passam a ser um número de um processo que está correndo lá no sistema de justiça. E não tem ninguém para olhar por ela. O que é que a gente precisa? Que as nossas soluções sejam os mais afetivas possíveis e que a sociedade, junto com o Estado, participe da solução concreta para que esta criança possa ir o mais rápido possível de volta à célula base, que é a família. Obrigado, Lucas. Passo. Muito obrigado aí por nos brindar com essas palavras, colega Dairton, como sempre, muito eloquente, com muita propriedade e conhecimento no assunto. Nós já temos aqui algumas perguntas que foram formuladas no chat, eu estou anotando aqui para repassar. Eu gostaria, antes de passar a palavra para Valdênia Correia, só para avisar para os nossos internautas, quem puder fazer as perguntas utilizando clicando num íconezinho que tem um ponto de interrogação, fica melhor organizado para nós depois, no segundo bloco da nossa live, repassarmos essas perguntas, tá bom? Vocês devem estar visualizando um ícone que tem um balãozinho com uma interrogação lá embaixo na tela, no canto direito. Cliquem lá e formulem as perguntas, fica melhor do que fazer no chat, tá bom? E agora, né, vamos aqui passar a palavra para a Valdênia Correia, que é carinhosamente conhecida por todos nós no Ministério Público e no CalPIG como Val, uma brilhante assistente social que faz um trabalho
fantástico no CalPIGE, em diversas frentes de atuação. Val, a palavra está contigo. Militante ferrenha, viu, da área da infância? Vamos lá, Val! Boa noite, doutor Lucas, boa noite, doutor Dairton, boa noite a todas as pessoas, né, na imensa diversidade que nos caracteriza, que estão nesse momento conosco e que vão depois, né, no futuro, acessar essa nossa conversa. Eu peço permissão para fazer minha audiodescrição, que a gente está todo mundo muito comprometido em ser inclusivo, né? Eu sou Valdênia Corrêa, como já disse o doutor Lucas, eu sou assistente social, trabalho no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, que é o CalPIGE. Eu sou uma mulher branca, de quase 50 anos, cabelo curto, né, na altura do pescoço, tenho olhos claros, uso óculos de grau de armação escura. Estou vestindo uma blusinha azul, igual a blusa do Dr. Dair. Depois ele vai se autodescrever também. E estou na sala da minha casa, então, assim, ao fundo tem uma parede, claro, bege, né? Dito isso, né? Quais são as considerações que eu teria a fazer? O Dr. Dair já falou que o Dr. Lucas já falou que eu vou situar essas políticas, né, de protetivas no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, coube ao Sistema Único de Assistência Social oferecer os serviços socioassistenciais que acolhem crianças em situação de risco, em que houve uma violação de direito, porque só nessa situação é que deveria acontecer o acolhimento, não é isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de direitos, né? E entre eles está o direito à convivência familiar e comunitária. E todo o movimento social que embasou, que conseguiu que a lei, né, incorporasse esses direitos, ele estava baseado numa experiência, eles são pessoas militantes, como diz o doutor Dairton, de uma experiência em que a institucionalização era vista como a saída, né? Institucionalizações longas, as antigas FEBEMs, né? A FEBEM, as FEBEM-C no Ceará. Então, crianças eram institucionalizadas, eram afastadas dos seus pais por motivo de pobreza, para que tivessem acesso à educação, né, para que fossem disciplinadas, para que tivessem acesso à profissionalização. Então, a partir da crítica a este modelo que o ECA vem lá estabelecer o direito à convivência familiar e comunitária. E dizer o seguinte, essas crianças precisam ter acesso a tudo isso, como disse o doutor Dairton, né, o Estado precisa prover educação, saúde, moradia, sem que elas precisem estar afastadas de suas famílias e de suas comunidades, né? Então, a institucionalização, como bem disse o doutor Dairton, o acolhimento institucional, ele deve ser excepcional e provisório. Só em situações em que há uma violação de direitos, pode ser abandono, negligência, o ECA prevê, né, maus tratos, violência física, sexual, psicológica, em que essa criança precisa realmente ser afastada desse núcleo familiar. E o mais rápido possível ser encaminhada ou para a sua família de volta, se o motivo que levou à separação aconteceu, ou para uma família substituta através da adoção. E no Sistema Único de Assistência Social que hoje está tipificada, a política que apresenta as modalidades que o doutor Dairton falou agora, né? Que é o acolhimento institucional, que ele pode ser ofertado de duas formas, através do abrigo institucional ou através da casa lá, né? São modalidades de acolhimento institucional, e o serviço de família acolhedora. Sendo que toda a alteração que houve, né, do ECA, todas as alterações que aconteceram dos anos 2000 para cá, elas vêm enfatizar a prioridade do acolhimento familiar. Porque se reconhece que a institucionalização traz prejuízos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, sobretudo de crianças na primeira infância. Então, todas as alterações que aconteceram com a Lei 12.010 de 2009, com o marco da primeira infância, eles vieram reforçar essa importância do serviço de família acolhedora, do acolhimento no âmbito de uma família, né? E aí, como é que é esse serviço de família acolhedora, né? O serviço de família acolhedora acontece da seguinte forma: famílias, né, pessoas da sociedade civil, de maneira geral, famílias são cadastradas, capacitadas, selecionadas para receber na sua casa, junto, né, os seus, crianças e adolescentes que estão nessa situação, afastados de sua família de origem, por uma
por um período, né, que a lei diz que não deveria passar de 1 ano e meio, e para passar desse 1 ano e meio só bem fundamentado, com base no melhor interesse da criança, né? Hoje, no Ceará, houve um aumento do número de serviços de família acolhedora, né? Fortaleza tem o serviço de família acolhedora. Na região metropolitana, são 6 serviços de família acolhedora, em várias fases, né? Caucaia e Horizonte. Caucaia, inclusive, mesmo recente, já está em funcionamento, e Horizonte. E outros 4 em fase de implantação, nas fases iniciais, de divulgação, de capacitação e cadastro de famílias. E serviços de acolhimento institucional hoje, Fortaleza tem 21, a região metropolitana de Fortaleza, em 11 municípios que compõem essa região metropolitana, são 10 acolhimentos institucionais municipais e um acolhimento institucional regionalizado, né, que atende aos municípios de pequeno porte. 2 são municípios pequenos, né, com até 20 mil habitantes, que pequeno porte 1 e 2. Que é o estado em que oferta o serviço de maneira regionalizada. E no interior do estado, em 42 municípios, o interior a gente está considerando aqui a divisão que a gente faz lá dentro da nossa equipe, né? Que não é Fortaleza nem região metropolitana. Em 42 municípios, há 30 acolhimentos institucionais municipais, 3 acolhimentos regionalizados, 9 serviços de família acolhedora, o que é muito bom, né? Significa que houve uma ampliação. Pelo menos a lei foi criada e está sendo ampliado no sentido de que há essa sensibilização. Inclusive, há uma coalizão, né? Em junho de 2020 foi criada uma coalizão nacional que tem OSCs que trabalham com isso, o CNJ, o CNMP, entidades governamentais e não governamentais assinaram um pacto para ampliação, que até 2025, 20% das crianças que estão acolhidas hoje em abrigos, elas estejam acolhidas em serviços de família acolhedora, no acolhimento familiar. O que é uma meta ambiciosa, já que hoje apenas 5%, 4,9% nacional. Aqui no Ceará, esse percentual ainda é um pouco menor, né? Então, o que mais que eu posso dizer, doutor Dairton, me diga? O serviço de assistência social, ela é regulamentada, ela é parametrizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, o funcionamento desse abrigo, desse serviço de família acolhedora, ele está lá determinado, né? Qual é a equipe que deve ser, quantas crianças deve ter, qual é a metodologia de trabalho, o que se deve fazer para que esse atendimento seja individualizado, porque não era, né? Nas grandes instituições era massificado. Isso está organizado e parametrizado através das resoluções do CNAS. E aí eu destaco a resolução 109 do CNAS, uma resolução de 2009, que cria a tipificação dos serviços socioassistenciais. A gente pensa assim, fulano de tal abriu a casa, trouxe crianças para... Isso era comum. Fulano tem uma motivação religiosa e quer acolher crianças e tal. Mas aí, esse tipo de acolhimento, ele não resguardava direito, porque faltava uma metodologia de trabalho com essa família. Não dá... Hoje, o acolhimento institucional, ele é uma medida judicial, ela acontece a partir da família de origem o direito de defesa, né? Tem que dar à família de origem o direito do contraditório, né? Porque é uma ação do Estado que afasta, tira uma criança de sua família, entendeu? E antes não era assim. Então, assim, esses serviços, eles são bem parametrizados, né? Estão hoje situados na alta complexidade da assistência social, né? Que é quando já houve o rompimento de vínculos, né? E estão tipificados por essa resolução. Quem tiver interesse, eu sei que tem muita assistente social aí, muito inteligente, que trabalha no serviço, conhece isso melhor do que ninguém, mas começa a live para todo mundo. Quem tiver interesse pode depois ver que é a resolução 109 de 2019 do CNAS. E quem organiza, parametriza e cria orientações, diretrizes para o atendimento da criança e adolescente é o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E que também estabelece, através de resolução, inclusive conjunta com o CNAS, como deve ser também esse atendimento
de crianças em situação de rua, né? Um colega perguntou aí, as crianças no semáforo, por que não leva? O que o Ministério Público está fazendo? Então, essas orientações, elas são definidas, né? Os conselhos, eles têm um papel importante, né? Porque são deliberativos, porque eles traduzem as diretrizes presentes no ECA e eles estabelecem diretrizes de atendimento em relação a crianças e adolescentes. O que mais, doutor Dairton? O que mais podemos Vamos responder as perguntas. Nós temos aqui 9 perguntas que já foram formuladas. Opa, bom, muito bom. Então, eu acho que nós podemos passar logo para as perguntas, né? O que interessa? Podemos, sim, claro, doutor. Pronto, muito boa, Val, sua explanação, como sempre, com muita propriedade, nos municiando aí com bastante informações úteis para a sociedade cearense nessa temática dessa política pública. Eu vou só reforçar novamente o pedido que eu fiz há pouco. Formulem as perguntas utilizando o ícone da interrogação que tem no canto inferior da tela, no canto direito da tela, que fica melhor para a gente organizar, tá bom? A primeira pergunta, que foi formulada logo no início da live, quando o colega Dairton estava falando, formulada pela Isabel Moura. Dairton, quando você estava falando do fortalecimento da renda das famílias, a Isabel perguntou, qual é o direcionamento desse fortalecimento de renda? Essa foi a pergunta que ela fez. Isabel, tudo bom, Isabel? Manda um abraço aí pro pessoal do Nudjus. A Isabel trabalha lá com a doutora Raquel, gente boa. Isabel, manda também um abraço para a Jéssica, a professora Jéssica, eu sei que é sua companheira. Isabel, é o seguinte, esse direcionamento seria exatamente no direcionamento do fortalecimento de uma renda mínima, e é a política pública chamada salário mínimo mesmo. O Conselho Tutelar, aliás, nós, dentro do sistema de garantias de direitos, temos que ver se essa família tem acesso a essas rendas básicas, a essas políticas públicas de distribuição de renda. E aí nós temos lá o Bolsa Família, essas coisas, mas o ideal mesmo é que essa família tenha emprego e consiga receber um salário mínimo, um salário suficiente para que ela possa cuidar dos seus, fornecer aquilo que nós chamamos de necessidades humanas básicas. Porque se uma criança não tem o alimento dentro da sua própria casa e ela vai buscar o alimento na escola, ora, escola é local da gente buscar necessidades humanas evoluídas, que nós chamamos de ser, saber e pertencer. E não de tu estar indo atrás de comida. Olha, se tu está indo para a escola para comer, como é que tu vai buscar o saber? Então, a comida, a proteção, o teto, o local de vivência, o local de acesso às necessidades humanas básicas precisa ser dentro de casa, precisa ser dentro da família, para que a escola possa ser local de produção de conhecimento, local de produção de saber, local de relacionamento, local de crescimento e desenvolvimento racional e social da criança, e não local onde ela está indo buscar a sobrevivência. Entendeu? Então, quando a gente fala de renda mínima, a gente está preocupado mesmo com o salário básico, com aquilo que está lá na Constituição, com aquilo que nenhuma família pode deixar de ter. Tirar famílias inteiras, aliás, milhões de famílias da linha da miséria. A gente tem que ter essa renda mínima básica. É isso que o promotor fala. E é óbvio, para aquelas famílias que mesmo tendo, mas dependendo das dificuldades circunstanciais, um acréscimo a mais de renda, sim, pode ajudar para que ela cuide sua prole. De repente, nós temos famílias em que as crianças têm uma necessidade especial, né? Uma necessidade de um tratamento especializado de saúde ou de acesso a um equipamento. Então, essas aí precisam, então, de uma renda maior. Mas o que a gente quer dizer é isso, salário mínimo e, além disso, um aporte financeiro maior para que cada família possa cuidar dos seus. Que crianças não sejam retiradas de sua família por falta disso, né, Isabel? Por falta de renda mínima básica.
Excelente, Dairton, muito obrigado. A segunda pergunta já foi respondida pela Val na sua explanação, foi a pergunta feita pelo Francisco Gleidson, que ele perguntou como o MP está atuando junto ao Estado ou Prefeitura para amparar as crianças em situação de rua. A Val já abordou isso daí durante a fala dela. As duas próximas perguntas também foram formuladas pela Isabel Moura. A seguinte eu vou direcionar para a Valdênia. E o que é que ela pergunta aqui? Nesse caso, né, dessa política pública que nós estamos debatendo aqui na live, tem atuação do CREAS? É uma pergunta dela. Pronto. Então, até complementando o que o doutor Dairton falou, o CREAS é um equipamento da assistência social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que está localizado na proteção social especial, ou seja, está voltado para as famílias e indivíduos que estão com os vínculos fragilizados e houve alguma violação de direito. E então, o CREAS ele deve atender essa família, né, que está sofrendo algum tipo de violação de direito. O doutor Dairton fala sobre a questão da renda e a insegurança de renda. A assistência social também tem que ver a questão das proteções e a insegurança de renda também vulnerabiliza famílias, né? E por isso que existe todo um parâmetro, deve haver uma vigilância socioassistencial para localizar essas famílias, as famílias nos territórios que estão passando por insegurança alimentar, por insegurança de renda. O trabalho infantil é uma forma de violação de direito muito relacionada a isso. E sim, Isabel, o CREAS tem essa responsabilidade de acompanhar essas famílias, que estão passando por essas situações. Principalmente até quando é o Estado que é o violador, que nesse caso a questão da pobreza não foi a mãe que abandonou. E aí a gente tem que pensar um pouco no conceito de negligência, né? Quando a gente vai lá para o acolhimento, visitar, que nossa equipe faz isso, né, sistematicamente, pelo menos 2 vezes. A gente vê situações em que a situação de violência, a situação de rompimento de vínculo, ela começou com uma situação de falta de acesso a políticas públicas. E a falta de acesso a políticas públicas levou a esse abandono, né? E esse abandono levou à institucionalização. Então, o que acontece? O ECA fala no princípio da incompletude institucional. O acolhimento institucional ele não vai suprir todas as necessidades da criança, essas necessidades têm que ser supridas por outras políticas públicas, assim como o da família também. A política de moradia, a política de emprego e renda, a política de saúde, com destaque para a saúde mental, porque eu já estou vendo a outra pergunta aqui. Então, essa intersetorialidade, a responsabilidade são de todas essas políticas, não é só da política da assistência social, mas respondendo a você, o CREAS deve sim, havendo a violação de direitos, que é o que está lá, né? Alguém pode entender como violação de direito, a gente vê muito a mãe que sai para trabalhar e deixa o filho trancado. E a criança ela não tem condições de se cuidar sozinha, ela corre o risco de sofrer um acidente. Alguns casos, esse tipo de denúncia leva a um acolhimento. No nosso ponto de vista, não deveria. Deveria levar à compreensão de por que isso aconteceu, por que essa criança não está na creche, qual é a rede de apoio que tem essa família, e uma determinar outras e outras medidas anteriores, né? Mas em alguns casos isso é entendido como negligência, né? Então por isso tem que se discutir a questão E essa criança, ela para ter acesso a essa segurança, ela acaba indo para a proteção social especial de alta complexidade. Eu não sei se eu respondi. Se eu não respondi, eu tento melhorar depois. Certamente respondeu. Certamente, Val, você respondeu muito bem. Só faltou dizer uma coisa, viu? Só faltou dizer uma coisa. Não sei se a gente tem CREAS com perna para tanta vulnerabilidade, mas que respondeu. É o CREAS mesmo que faz, né? Verdade, Dairton. A próxima pergunta, e a última pergunta da Isabel, ela pergunta o seguinte, essa daqui vai ser direcionada para o colega Dairton Oliveira. A situação de crianças desacolhidas e que o município não acolhe mais. Como proceder diante disso? Enquanto serviço de acolhimento, e aí ela faz uma indagação final, considerando que acompanhamos o desligamento após 6 meses. Eu acho que ela não escreveu meses, mas eu entendi que sejam 6 meses. Conseguiu compreender, Dairton?
Não, de certa forma não. Será que ela não estaria falando do pessoal do socioeducativo? Porque a gente, o nosso grande problema, viu, Isabel, é exatamente o contrário. As crianças não são desacolhidas, elas ficam esquecidas nos abrigos durante anos e anos e anos e anos, e a gente não encontra, ou seja, o sistema não dá para elas, famílias. Fica o tempo todo nessa vai para a família, volta para o abrigo, ou não chega a uma família substituta por falta de políticas públicas, por falta de, como é que se diz, de programas de vinculação dessas crianças com essas famílias substitutas, como, por exemplo, um abrigo de portas abertas que pudesse olhar para os jovens adolescentes, como, por exemplo, uma família acolhedora ou um programa de apadrinhamento que pudesse chegar mais nesses adolescentes, e essa interação entre eles e esses padrinhos e essas famílias acolhedoras para aquelas crianças mais velhas, que eu estou dizendo, que estão fora do que a gente chama de janela adotiva. E o que seria a janela adotiva? Lembre-se bem, nós temos fila de pretendentes para adotar crianças até 7 anos. O que nós não temos é crianças disponíveis. E elas só vão ficando disponíveis muito mais velhas. O sistema precisa acelerar um pouco esse tempo processual, essa duração razoável do processo, para que a criança entre dentro do Sistema Nacional de Adoção, dentro da janela adotiva, e possa, sim, encontrar uma família substituta. Olha, o processo precisa ser rápido. Não só o processo, mas também as políticas públicas de fortalecimento da família. Isso tudo precisa ser feito dentro do tempo da criança e não dentro do tempo do adulto e muito menos dentro do tempo do Estado. E é isso que a gente vê hoje, viu, Isabel? Não seria o desacolhimento. O que a gente vê hoje são crianças esquecidas nos acolhimentos. Tem alguns desacolhimentos? Sim, mas já são com adolescentes que estão saindo e voltando dos acolhimentos, voltando para as suas famílias de origem, para os territórios, não por falta de política pública protetiva, mas seria por falta de política pública socioeducativa. E aí o promotor precisa explicar um pouquinho melhor isso, e seria para uma live inteira, viu, Isabel? Se é que é isso que você está me falando, de adolescentes que não estão ficando nos acolhimentos, estão sendo colocados para fora dos acolhimentos, exatamente porque eles têm uma vida infracional e o acolhimento protetivo não é o local adequado para eles estarem. Por quê? Porque lá tu não tem como, as nossas coordenadoras de acolhimento, não tem como se impor em relação a esses adolescentes, que já vêm de uma situação, eles precisam de socioeducação. E a socioeducação também é proteção, a gente precisa entender isso. A socioeducação é uma proteção especial. Não sei bem, não consegui entender muito bem o teu questionamento. Se você puder explicar mais, a gente vai falar depois. Nós vamos encerrar as perguntas agora, porque já tem muita pergunta, talvez nós não consigamos responder a todas, né? Nós vamos passar agora para as perguntas que foram feitas aqui no campo mesmo, próprio da interrogação, tá bom? A primeira delas, nós vamos direcionar para a Valdênia Correia. Val, o Jonathan Landim, ele pergunta o seguinte: essa família acolhedora é orientada pelo Conselho Tutelar ou pela assistência social? Pronto. Muito boa pergunta, Jonathan. É pela assistência social. Tem uma equipe técnica, né, formada por 2 profissionais de nível superior, geralmente um assistente social e um psicólogo. Isso é definida pela NOB-RH, a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS. E essa equipe ela acompanha até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras. E essa equipe ela tem um papel fundamental, porque ela é uma equipe realmente que faz todo o acompanhamento, que dá todo o suporte à família acolhedora. Não é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar ele tem uma função importante, né, dentro do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, mas é um trabalho técnico feito por essa equipe. Ótimo, Val, muito obrigado. A próxima pergunta é direcionada para o colega Dairton Oliveira, é do Domingos Paulino. Dairton, o Paulino pergunta: como faço para ter um programa de família acolhedora no meu município?
Essa era uma pergunta mais para Val. Vai, vou passar a bola para Val, que ela está bem mais situada nessa pergunta. Vai, Val. Tá ok, vamos lá. Domingos, né? Domingos, olha, o programa ele é criado por lei municipal, né? Então, assim, eu não sei qual é a tua participação, mas como cidadão você pode procurar a Câmara e por iniciativa da própria secretaria. Também não sei qual é o teu município. Pronto, apareceu agora. Eu não sei qual é o teu município, mas é através de uma lei municipal que vai definir os parâmetros, os critérios, né? Porque tem critérios para cadastro dessa família, vai definir o auxílio, essa família ela recebe o subsídio, né? Para ajudar. Não é o mais importante, geralmente é um salário mínimo, ele nem é representativo do ponto de vista de todos os cuidados que uma criança precisa ter. E é por lei municipal. Então, quais são as formas de ter lei? Né? Estou fazendo uma pressão, um trabalho de advocacy, vamos dizer assim, junto ao gestor para que ele proponha essa lei, ou junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, né? Como cidadão também ou como profissional, e com todo esse processo para que a lei vá para a Câmara para ser aprovado. Doutor Daí, que entende mais de processo de lei, aí pode dar uma dica. É isso mesmo, meu amigo Domingos. Até assim, doutor Daí, lembrando, né? Procurando um promotor, procurando as autoridades, né? Assim, tendo uma participação dentro dos conselhos, de uma maneira ativa, numa cidadania ativa, e colocando dessa necessidade. Porque o que se diz muito é que não tem famílias interessadas. E a gente, sempre que fala do serviço de família acolhedora, a gente sempre percebe pessoas interessadas em acolher crianças em sua casa, sem ter esse interesse na adoção, interessadas em contribuir, em ser referência moral, né, e ter essa disponibilidade. E aí isso choca um pouquinho, porque as equipes sempre falam que não há essa disponibilidade. Doutor Daíta. É isso mesmo, viu, Domingos? O que pode acontecer é, você como conselheiro tutelar, se eu não me engano, tu és conselheiro, pode ir lá dentro do CMDCA e dizer, olha, está precisando de um serviço de acolhimento dentro do nosso município. Vamos lá, usa o teu protagonista. Lembre-se, conselheiro tutelar é liderança político-comunitária. Isso é interessante, vocês não são técnicos. Por quê? Porque vocês não fizeram um concurso público. Vocês são agentes políticos, vocês são agentes sensíveis, vocês são aqueles que a tua comunidade chegou e disse, olha, esta pessoa me representa com relação aos direitos de criança e adolescentes. E aí vocês têm lugar de fala lá no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E se tu não tem uma política pública que possa amparar a tua criança no teu município, tu tem que brigar lá dentro do conselho para que essa política pública seja instaurada. E aí são vocês que vão discutir sobre que política pública seria a mais adequada para o município de vocês. E aí vem guarda subsidiada, serviço família acolhedora, e de repente uma casa-lar ou coisa parecida. Mas é isso. Protagonismo social é um dos grandes papéis do conselheiro tutelar e da sociedade também, que pode botar quente aí no executivo e fazer as coisas acontecerem. Valeu! Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Nós temos ainda 12 minutos antes do Instagram finalizar a live, então acredito que dê para a gente passar mais duas perguntas. Pergunta da Sara Ruth: qual o papel do acolhimento quando a criança está no CNA? Quais informações podemos dar? Todas! Todas! A criança ela tem direito a todas as informações, principalmente da verdade. Ela tem que saber como está a situação da família dela, ela tem que saber como está a situação dela, ela tem direito de saber como está o processo dela, obviamente dentro de uma linguagem, dentro do seu grau de desenvolvimento, de como ela possa entender aquilo. Então, cada criança tem o seu grau de desenvolvimento e o seu grau de entendimento. Mas todas as informações devem ser dadas. Em alguns casos, a gente tem quando a criança está para vinculação e numa determinada idade bem interessante, que é entre os 3 e os 6 anos, em que, por exemplo, se ela cresceu dentro do acolhimento e ela se percebeu gente dentro do acolhimento, ela imagina que o acolhimento é a casa dela. E aí, na vinculação adotiva, nesse momento, a gente precisa ter
uma formazinha de dizer que aquele pretendente, a princípio, não vai ser pai. Por quê? Porque essa criança rejeita esse pretendente imaginando que ele vai tirar ela de dentro de casa. Só nesses casos especiais é que a criança precisa de uma aproximação de vinculação, não dizendo diretamente que esse pretendente vai ser pai dela. Lembre-se, entre esses 3 e 6 anos, nessa areazinha, é que a criança não entende ainda que aquela pessoa vai levar ela para uma família. Olha, porque a noção de família que ela tem é a da institucionalização. Mas em todos os demais casos, a criança deve saber de tudo. Tudo deve ser informado. É direito que está lá no ECA para a criança que ela deva ser informada sobre tudo. Eu queria complementar, doutor Dairton, existe uma OSC chamada Instituto Fazendo História. E eles têm várias cartilhas, material informativo e capacitações gratuitas na criação do álbum, né, a história de vida da criança. E aí, por isso que tem psicólogos, assistentes sociais na equipe, é porque a equipe vai ver a melhor forma, a forma mais... vai utilizar de técnicas para construir, né, essa história, né, para fazer exatamente, técnicas adequadas para construir. Mas a criança, ela tem o direito, inclusive hoje, a toda uma orientação para que, depois dos 18 anos, inclusive a importância da adoção focada no interesse da criança, né, doutor Dairton? Depois dos 18 anos, ela pode querer saber notícias da família de origem, as informações, é direito dela, né, é direito dela. Então, inclusive, acho que facilita também esse processo. Muito obrigado, Dairton e Valdênia. Vamos aqui para a nossa última pergunta, porque não vai dar tempo de fazer. Ainda tem vários, tem pelo menos mais umas 6 ou 7, mas infelizmente o tempo não vai dar. O Instagram vai derrubar a nossa live antes. Então, a última pergunta da noite, nós temos aí aproximadamente 7 a 6 minutinhos, da Viviane. Né? Ela pergunta o seguinte: qual o perfil básico de uma família acolhedora? Show! Olha, o perfil básico, nós estamos falando de básico, né? Nós estamos falando de básico. É aquela família que tem estrutura, ela é capaz de dar para uma criança o quê? As suas necessidades humanas básicas. Alimento, conforto, proteção. Ela tem uma casa estruturada, ela é uma família estruturada, estável, e ela tem a sua renda normal, que seria capaz de cuidar, que já foi, muitas vezes, capaz de cuidar dos seus. A melhor família que a gente tem é aquela que já cuidou dos seus meninos e está lá papai e mamãe esperando, assim, não é papai e mamãe, né? Estão lá os dois muito bem de vida, muito tranquilos, bem estáveis, um relacionamento estável, e desejam o quê? Ajudar aquela criança a ser alguém no mundo, por exemplo, a tirar ela da instituição e educá-la, ou seja, fornecer para ela as necessidades humanas básicas, enquanto a família dela se reestrutura, ou enquanto ela vai para um outro, ou para uma família substituta. Então, o perfil da família acolhedora é aquela que quer ajudar. Lembra? Esse é o perfil. Eu quero ajudar e tenho disponibilidade de receber uma criança em casa. É que nem aquelas famílias de intercâmbio, quando a gente vai, né, para o exterior, viver numa família durante um determinado tempo, se apaixona por todo mundo, depois vem embora, fica a saudade. É assim, é esse o tipo de família, o perfil básico da família acolhedora. Doutor Dairton, lembrando que tem alguns critérios, né? As leis municipais podem acrescentar, mas todo mundo da família tem que concordar, tem que ter disponibilidade de tempo, né? Tem pessoas que querem, mas trabalham o dia todo, enfim. Tem que ter maioridade legal, né? Não tem uma conformação, é pai, né? Pode ser famílias de diversas conformações, não existe essa questão. E tem uma exigência que é controversa, mas depois a gente pode conversar sobre isso, que é não estar habilitado, né, não estar no Sistema Nacional de Adoção, porque não se caracteriza como um passo anterior para adotar uma criança, certo? Podem acontecer excepcionais, crianças que não têm pretendentes, crianças com deficiência, a gente precisa chamar a atenção para isso, quem sabe no outra live. Pode acontecer da família, não tem pretendente nenhum, não está burlando a fila, nada. Então, em situações muito, muito, muito específicas, a família
ela sai do serviço, ela precisa sair do serviço e pode em alguns casos. Mas não é para esse fim, não é para adoção. Inclusive, você tem que apresentar uma declaração de que você não está habilitado, não está no Sistema Nacional de Adoção com interesse em adotar uma criança. Tem que dizer, né, doutor Daíto? Sim. Eu estava falando só do básico, tu deu os específicos, vale? Muito obrigado, Dairton e Valdênia, por todos esses esclarecimentos. Nós teríamos outras perguntas para repassar aqui para todo mundo na live, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Nós ainda temos aqui 4 minutinhos pelo cronômetro que eu estou com ele na mão, então eu queria reservar esse tempo primeiramente para o colega Dairton Oliveira tecer uma consideração final, um minutinho, e logo em seguida para a Valdênia Corrêa, nossa analista ministerial do MPCE, também fazer suas considerações finais, um minutinho. Doutor Dairton, está com a palavra, meu amigo. Obrigado, colega. A consideração final é só dizer para o pessoal, vai ter outras lives, viu, pessoal? A gente pode até guardar as perguntas e mais específicas. Essa foi uma geral, a gente ainda vai voltar para conversar com vocês só sobre guarda subsidiada, e isso é interessante. Depois, só sobre famílias acolhedoras. Depois, só sobre antecipação de tutela adotiva, ou só sobre adoção, e só sobre acolhimento institucional e casa lá. Então, várias outras lives nós teremos por aí, de forma bem específica, para a gente poder retirar todas essas dúvidas de vocês. Então, nos aguardem, hein? Tchau, pessoal. Muito obrigado, Dairton. Val, por favor. Bom, eu queria agradecer, né, a audiência de todos. São 57 pessoas, né, aqui. Dizer que fico feliz, né, do interesse. A gente não sabe qual é o perfil, mas são pessoas de diversas formações. E lembrar o que a Constituição diz, né, doutor Dairton? É dever da família, da sociedade, do Estado, da sociedade, eu não sei mais qual é a ordem, mas é dever de todos nós. Família, comunidade, sociedade, Estado. Família, comunidade, sociedade, Estado. Aí, beleza. Garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, né? E que elas vivam, né, livres, né, de preferência nas suas comunidades, com suas famílias. Obrigada a todos, uma boa noite. Tá, então, com os agradecimentos finais aí dos nossos palestrantes da live de hoje, nós encerramos essa transmissão, agradecendo também a audiência de todos que estiveram aqui conosco, os internautas, e lembrando que esse vídeo ficará disponível na plataforma do YouTube e do Instagram do Ministério Público. Tá bom? Uma excelente noite para todos, e fiquem bem e fiquem em paz. Tá? Muito obrigado. Tchau, pessoal.